quando a traição mais cruel destruiu a vida de Antônio Moreira e de sua esposa, Helena Duarte, eles nunca imaginariam que o filho que tinham colocado para a adoção voltaria décadas depois, já milionário, para tirá-los da miséria. Depois de 45 anos de casamento, trabalho duro e fé, eles perderam tudo: a casa, as economias e até a dignidade. Os mesmos filhos que criaram com sacrifício os colocaram para fora como se fossem um peso. E mesmo assim, a vida ainda guardava para eles o reencontro mais emocionante que poderiam viver. Antônio, com 72 anos, e Helena, com 68, moravam em São Miguel das Palmeiras, um distrito pequeno no interior de Minas Gerais, daqueles lugares em que todo mundo se conhece pelo nome e em que a palavra família ainda tem importância. Antônio trabalhava na roça desde os 14 anos, firme e correto como poucos. Por décadas foi funcionário de seu Anésio Barros, o homem mais rico da região. Antônio chegava primeiro, saía por último, e a palavra dele valia mais que papel assinado. Todos os dias, ele acordava às 4, tomava banho gelado, bebia café preto com pão e ia a pé até a fazenda para passar 12 horas no sol, cuidando de gado e lidando com plantio. Helena era tão incansável quanto ele. Às 3 da manhã já estava de pé para fazer pão de queijo e broa, vendendo de porta em porta antes do dia clarear. Depois lavava a roupa para fora, carregando baldes pesados que, com os anos, deixaram as costas dela queimando de dor. À tarde fazia pequenos concertos de costura e à noite ajudava os filhos com tarefas mesmo tendo aprendido a ler tarde e com dificuldade. O casamento dos dois era visto como exemplo. Raramente discutiam, nunca dormiam brigados e se seguravam um no outro com carinho. Na igreja de São Miguel Arcanjo, o povo dizia: são aqueles dois que se amam de verdade. Eles tiveram 5 filhos: Bruno, Diego, Fernanda, Larissa e Gustavo. Prometeram dar a eles oportunidades que nunca tiveram e cumpriram essa promessa com as mãos feridas e o corpo cansado. Venderam a única vaca para Bruno terminar os estudos. Helena vendeu o próprio cabelo para Diego fazer um curso técnico na cidade. Antônio pegou serviço dobrado para pagar a faculdade de Fernanda. Hipotecaram a casa para Larissa concluir a enfermagem. E quando Gustavo mostrou talento com números, venderam até as alianças para mandar o rapaz estudar contabilidade em Belo Horizonte. No distrito, todos admiravam aqueles sacrifícios. Seus filhos vão longe, diziam. Antônio sorria com orgulho contido. Helena rezava para que eles nunca esquecessem de onde tinham vindo. Cada diploma pendurado numa parede para os dois era a prova de que o cansaço tinha valido a pena. Mas o tempo, o dinheiro e a vergonha conseguem entortar o coração. Com os anos, os 5 filhos passaram a olhar para os pais como se eles fossem um lembrete incômodo da origem humilde. Bruno se mudou para São Paulo e só aparecia em datas raras, sempre com pressa e desculpas. Diego abriu uma oficina, mas fazia questão de manter a esposa e os sogros longe daquela pobreza. Fernanda fingia não ter família quando falava com novas amizades. Larissa, trabalhando em hospital particular, dizia que os pais tinham morrido. E Gustavo chegou ao ponto de mexer no próprio sobrenome, porque achava Moreira simples demais para a imagem que queria vender. Antônio e Helena perceberam a mudança aos poucos. Ligações que não eram atendidas, mensagens sem resposta, promessas de visita que nunca viravam realidade. Eles estão ocupados, meu bem, Helena dizia, tentando justificar. Antônio apertava a boca, engolia o choro e ia trabalhar, como se o serviço pudesse tapar a dor. A velhice veio sem piedade. Antônio desenvolveu artrite forte. As mãos que tinham levantado colheita começaram a travar à noite. Helena teve um AVC leve, que deixou o lado esquerdo mais fraco. Passou a usar bengala e cansava rápido. As economias foram embora com remédios e exames. A casinha começou a se desfazer. Telha quebrada, infiltração, parede rachada e nenhum dinheiro para consertar. Ainda assim, eles continuavam rezando juntos antes de dormir, como sempre fizeram. Então veio o golpe final. Numa tarde, os 5 filhos apareceram juntos. Helena se animou, achando que enfim tinham vindo cuidar deles. Ela esquentou água, procurou bolachas guardadas, penteou o cabelo com cuidado. Mas eles não chegaram para ajudar. Chegaram para expulsar. Com frieza, disseram que a casa era uma vergonha, que iam vender o terreno para uma construtora e que o melhor era colocar os dois num asilo. A gente paga 6 meses e depois vê. Bruno soltou como se falasse de um boleto.
Helena, chorando, pediu: foi aqui que vocês cresceram. Foi aqui que vocês nasceram. Fernanda cortou: não começa com drama. Essa casa vale dinheiro e a gente precisa pensar nos nossos filhos. Disseram que Antônio e Helena viraram um peso, que os netos tinham vergonha de ter avós pobres. Diego apontou para o teto e disse: você tem noção de alguém ver isso e achar que a gente veio daqui? Bruno ainda completou com a facada: pai, o senhor nunca foi um bom provedor. Mãe, a senhora nunca soube administrar nada. Por culpa de vocês, a gente passou necessidade. Helena sentiu o ar sumir. Antônio, que em 72 anos quase nunca levantou a voz, se pôs de pé tremendo: ingratos! A gente deu tudo. A gente vendeu até as alianças para vocês estudarem. Eu me quebrei inteiro para vocês nunca passarem fome. Gustavo respondeu sem um pingo de compaixão: vocês fizeram obrigação. Ninguém pediu para vocês virarem heróis. A gente não pode carregar vocês para sempre. Na mesma semana, chegaram papéis e advogados. Antônio e Helena descobriram o golpe. Anos antes, os filhos pediram para eles assinarem documentos para proteger a herança. E eles, sem entender direito, acabaram colocando a casa no nome de todos. A venda já estava fechada e eles tinham uma semana para sair. Está tudo legalizado em cartório, disse o advogado, evitando olhar nos olhos deles. No dia do despejo, eles colocaram o que coube em 2 malas velhas: fotos, cartas antigas, o vestido de casamento, a Bíblia da família com nomes escritos à mão. Muita coisa ficou para trás. Antônio caminhou pelo quintal pela última vez, pela cozinha onde Helena cozinhou a vida toda, pelo quarto pequeno onde nasceram os 5 filhos. Os vizinhos ficaram revoltados. Dona Cida quis levar o casal para casa. Seu Benedito ofereceu trabalho na mercearia. Outros falaram em fazer uma vaquinha. Eles não aceitaram. Deus vai dar um jeito, Antônio repetia, como se aquela frase fosse o último teto que restava. Com as 2 malas e algumas notas amassadas, caminharam pela estrada sob o sol. Exaustos, sentaram debaixo de uma árvore. Helena, vencida, sugeriu voltar e aceitar o asilo. Antônio negou: eu prefiro morrer na rua do que aceitar esmola daqueles ingratos. Foi então que passou um caminhão de trabalhadores rurais. O motorista, seu Severino Moraes, viu os dois, encostou e desceu. Ao ouvir a história, segurou o volante com raiva contida. Eu fui criado para respeitar velho. Isso que fizeram com vocês é uma vergonha. Ele ofereceu um teto, uma antiga estação de trem desativada, longe do distrito. A estação parecia esquecida pelo mundo. Trilhos enferrujados, mato alto, paredes descascadas, mas um quartinho nos fundos com telhado firme. Ali eles passaram a primeira noite no chão de cimento, abraçados, com roupa enrolada como cobertor. Helena chorou em silêncio, tentando entender como alguém chega ao nada depois de ter dado tudo. Antônio a abraçou. Deus prova quem ele ama. Isso é uma prova, meu bem. Não é o fim. Nos dias seguintes, eles limparam, remendaram o que puderam e transformaram aquele lugar num lar mínimo. Antônio pregou tábuas, fechou buracos com barro e ajeitou um canto para a água ficar menos suja. Helena varreu poeira de anos com uma vassoura improvisada, lavou um colchão velho que encontrou e cozinhou o que dava com o pouco que restou. Numa salinha antiga havia um armário de metal com chave, tão enferrujado que não abria de jeito nenhum. E no piso do quartinho dos fundos existia uma portinhola pregada com tábuas, como se alguém tivesse tentado selar um segredo para sempre. As noites eram longas. Sem rádio e sem televisão, eles viviam de lembranças e oração. Às vezes, Antônio cantava modas baixinho para Helena pegar no sono. Outras vezes, eles lembravam dos filhos pequenos, tentando segurar a parte boa, o primeiro passo, a primeira palavra, o primeiro dia de escola. E quando o silêncio voltava, a dor também voltava. Numa noite, enquanto rezavam, Helena falou com a voz apertada: meu bem, tem uma coisa que eu nunca te contei inteira. Antes de casar com você, quando eu tinha 17, eu tive um bebê. O pai sumiu. Por pressão da família e por falta de dinheiro, eu coloquei para adoção. Disseram que uma família rica dos Estados Unidos ia levar. Eu guardei isso no coração, mesmo sem ter coragem de procurar. Às vezes eu penso, talvez aquele filho fosse diferente. Talvez ele tivesse vindo cuidar da gente. Antônio a abraçou com carinho e calma. Vamos não viver de imaginação.
Deus sabe o que faz. Naquela mesma noite, a milhares de quilômetros dali, um homem de 53 anos tomava a decisão mais importante da vida. Ele se chamava Rafael Duarte Richardson. Tinha sido adotado com 3 dias de nascido por Thomas e Eleanor Richardson, um casal milionário da Califórnia que não podia ter filhos. Rafael cresceu com privilégio. Escolas caras, viagens, esportes, idiomas, universidades de elite. Fundou uma empresa de tecnologia e acumulou uma fortuna enorme. Em entrevistas, chamavam ele de visionário, gênio, homem que se fez sozinho. Só que por dentro Rafael carregava um vazio. 2 anos antes, os pais adotivos morreram num acidente. No funeral, ele sentiu como se o mundo tivesse perdido as raízes. Ele tinha sucesso, fama e segurança, mas quando as luzes apagavam, ficava a solidão. E essa solidão trouxe uma pergunta que ele evitou desde criança. Quem me deu a vida? Rafael contratou um investigador particular, Edward Collins, para encontrar a mãe biológica. Custou caro, mas ele não hesitou. O investigador revirou arquivos antigos, fichas incompletas, rotas de adoção internacional e nomes escritos pela metade. Semanas depois, ligou com voz séria. Senhor Richardson, achei informação concreta. Sua mãe se chama Helena Duarte. Era de Minas Gerais. Ela se casou com um homem chamado Antônio Moreira. Teve 5 filhos depois, mas eu preciso avisar uma coisa. Pelos meus levantamentos, os filhos tiraram os 2 de casa. Seus pais estão vivendo em situação de abandono. Rafael ficou sem ar. Os pais biológicos estavam vivos e estavam na miséria, enquanto ele tinha dinheiro demais. A vergonha virou raiva. A raiva virou urgência. Prepare um voo, ele disse ao assistente. Agora. Ele saiu de Los Angeles num jato, pousou em Belo Horizonte e, a partir dali, seguiu de helicóptero até uma região mais próxima. Depois pegou uma caminhonete para entrar no distrito sem chamar tanto a atenção. No caminho, a cabeça dele não parava. E se me rejeitarem? E se acharem que eu vim por interesse? Como eu falo mãe para uma pessoa que nunca vi? Ao chegar em São Miguel das Palmeiras, ele perguntou por Antônio Moreira e Helena Duarte na mercearia principal. Seu Benedito baixou o olhar, triste. Eles eram as pessoas mais corretas daqui, mas os próprios filhos colocaram os 2 na rua. Rafael sentiu o estômago embrulhar. Onde eles estão? Seu Benedito apontou. Quem ajudou foi o seu Severino Moraes. Ele deve saber. Rafael encontrou o seu Severino trabalhando no campo. Quando ouviu os nomes, o homem tirou o chapéu, como se estivesse falando de gente importante. Rafael explicou que procurava a mãe biológica, e seu Severino encarou com atenção. Se você for mesmo o filho dela, então Deus te mandou na hora certa. Eu levei os 2 para a estação velha. Ninguém vai lá. Não é bonito, mas é teto. A estrada era de terra e poeira. Rafael foi devagar, com o coração batendo forte. Ele tinha imaginado a mãe 1000 vezes, mas nunca imaginou ela rezando num lugar em ruínas. Quando viu a estação, sentiu uma mistura de tristeza e revolta. Como alguém deixa 2 idosos viverem assim? Ele se aproximou e ouviu uma voz de mulher em oração. Nossa Senhora Aparecida, protege o meu primeiro filho onde quer que ele esteja, da saúde, da paz. E se for da tua vontade, deixa eu conhecer ele antes de eu partir. Rafael congelou. Aquilo não era passado, era agora. A mulher que ele nunca tinha visto estava rezando por ele. As lágrimas caíram sem pedir licença. Ele bateu na porta com cuidado. Antônio abriu. Um homem magro, mãos calejadas, cabelo branco, olhos claros que Rafael reconheceu de imediato como os seus. Boa tarde, moço, Antônio disse com educação. O senhor precisa de alguma coisa? Helena apareceu atrás, baixinha, cabelo preso, olhar cansado, mas doce. Como a gente pode ajudar? Rafael engoliu em seco. Dona Helena, eu me chamo Rafael. Eu sou o bebê que a senhora colocou para adoção há 53 anos. O silêncio ficou pesado. Helena levou a mão ao peito, sem acreditar. Antônio franziu a testa, tentando entender. Rafael tirou do bolso uma foto antiga, amarelada, de uma moça grávida. A senhora reconhece essa foto? Helena pegou com mão trêmula. Era a imagem que ela tinha deixado no processo de adoção. As pernas dela fraquejaram. Meu Deus, ela sussurrou. Meu filho. Helena abraçou Rafael como se quisesse recuperar a vida inteira num abraço só. Antônio, com os olhos marejados, colocou a mão nas costas dos 2. Não houve cobrança naquele abraço.
só amor guardado por décadas. Me perdoa, Helena repetia. A gente era pobre, eu era menina, eu achei que era o melhor. Rafael chorava. A senhora não tem nada para pedir perdão, mãe. O seu sacrifício me deu estudo, caminho, mas eu sempre senti que faltava alguma coisa, e agora eu entendo o que era. Eles conversaram por horas. Rafael falou da infância nos Estados Unidos, dos pais adotivos, da empresa, da solidão. Antônio e Helena contaram o trabalho, a fé, a velhice e a traição. Rafael fechou a mandíbula. Eu não entendo como tiveram coragem de fazer isso com vocês. Helena, mesmo ferida, pediu calma. Não julga com ódio. Eles são seus irmãos. Antônio completou, cansado. Deus sabe. A gente não carrega rancor, mas também não finge que não aconteceu. Naquela noite, Rafael não foi embora. Dormiu no chão, perto deles, como o menino que nunca pôde ficar. O frio do cimento não importou. Pela primeira vez, ele não dormiu numa cama cara, e sim num lugar onde o amor estava vivo. Antes de fechar os olhos, pensou: eu não perco vocês de novo. Ao amanhecer, ele decidiu: vocês não vão ficar mais um dia aqui. Eu vou cuidar de vocês. Helena resistiu por vergonha. A gente não quer ser peso. Você tem sua vida. Rafael respondeu: minha vida estava faltando uma parte. Vocês não são peso. Vocês são a minha bênção. Chegaram carros para levá-los. Mas antes de sair, Helena olhou para o armário de metal enferrujado. Filho, você consegue abrir? Eu fico pensando por que isso está aqui, fechado desse jeito. Rafael forçou a fechadura. Lá dentro, havia papéis antigos, listas de carga, autorizações, cartas do tempo em que a estação funcionava. E no meio, um envelope amarelado com uma caligrafia antiga. Para Helena Duarte, se um dia voltar para buscar suas raízes. Os três se olharam como se o ar tivesse mudado. Quem deixaria aquilo num lugar abandonado? Eles abriram e encontraram uma carta assinada por Eupídio Duarte, avô de Helena e antigo responsável pela estação. A carta dizia que, quando a família se desfez e a vida de Helena ficou sem rumo, ele decidiu esconder ali o que era direito dela: ouro antigo, joias guardadas e documentos de terras que ninguém tinha reclamado. Tudo isso é seu, dizia a carta. Eu escondi para que um dia você viva com a dignidade que merece. A portinhola no chão, presa por tábuas, deixou de ser só um mistério. Com cuidado, Antônio tirou os pregos. Rafael desceu com uma lanterna. No porão, havia um baú de madeira bem preservado. Quando abriu, a luz bateu em moedas de ouro, joias e documentos protegidos. Helena e Antônio desceram devagar, tremendo. Era real, uma fortuna guardada por décadas, esperando justamente o dia em que a família se reencontrasse. Rafael chamou um especialista para avaliar o que encontraram. O valor era alto, mas para Helena não era só dinheiro. Era um sinal de que a vida dela não terminava em abandono. Para Antônio, não era luxo, era justiça. E para Rafael era confirmação. Ele estava exatamente onde tinha que estar. Enquanto organizavam tudo, carros de luxo levantaram poeira na estrada. Eram Bruno, Diego, Fernanda, Larissa e Gustavo. Com sorrisos ensaiados, disseram que estavam preocupados. A gente ficou doido atrás de vocês. Bruno fingiu. Vim buscar vocês para casa. A gente pensou melhor, Fernanda completou. Mas os olhos deles grudaram nos baús e nos veículos. Quem é esse? Larissa perguntou, apontando para Rafael. Ele respondeu firme. Meu nome é Rafael Duarte Richardson. Eu sou o filho que minha mãe teve antes de casar. Eu sou irmão de vocês. Os 5 ficaram mudos, como se alguém tivesse mudado o roteiro da vida deles sem aviso. Helena contou com a voz quebrada sobre a adoção. Gustavo tentou rir, nervoso. Isso não existe. Rafael olhou direto. Existe, e sou eu. E então colocou o limite. Vocês colocaram os dois na rua para vender a casa. Não venham agora fazer teatro. Quando Rafael mostrou as moedas e os documentos, a cobiça apareceu sem esforço. Bruno disse: a gente pode ajudar a administrar. Nós somos filhos. Diego perguntou quanto valia. Fernanda sorriu como quem já se sente dona. Larissa falou com voz doce: o importante é a família. A herança se resolve melhor se todo mundo estiver junto. Antônio olhou para ele sem ilusão pela primeira vez. Junto quando vocês deixaram a gente na estrada, Fernanda exigiu direito ao que foi achado. Helena, pela primeira vez sem pedir licença para o medo, respondeu: vocês renunciaram a qualquer direito quando abandonaram a gente. Eles ameaçaram processo, imprensa, confusão, tomar tudo na justiça. Rafael respondeu sem gritar: meus advogados já estão prontos, e desta vez vocês não têm razão. Foi quando o seu Severino Moraes chegou com gente do distrito
distrito. A notícia de que Antônio e Helena estavam vivendo na estação corria havia semanas. Os homens cercaram os filhos, indignados. Aqui a gente respeita idoso, disse um. Vocês são uma vergonha, disse outro. Seu Severino apontou para Antônio. Esse homem trabalhou mais que vocês 5 juntos. E essa mulher deu comida com a própria mão. E é assim que vocês pagam? Bruno tentou impor presença com roupa cara e tom mandão, mas ninguém se mexeu. Ali, a verdade tinha mais força. Os 5 foram embora prometendo brigar. Rafael abraçou Antônio e Helena. De hoje em diante, vocês vão viver como merecem. Levou os 2 para Belo Horizonte e não os escondeu. Colocou os 2 no centro da vida dele. Comprou uma casa confortável, clara, com quarto no térreo para eles não subirem escada e um quintal para Antônio mexer com terra sem se machucar. Contratou médico, fisioterapia, cuidadora e alguém para cozinhar comida simples e de verdade. Feijão, caldo, frango com quiabo, angu, comida de casa. Mas o principal foi outra coisa. Rafael também se mudou. Abriu uma base da empresa no Brasil para não ficar longe. Todo dia ele tomava café com eles. Toda tarde caminhava com eles. E toda noite, antes de dormir, os 3 rezavam juntos. Rafael nunca foi muito religioso, mas ver Antônio e Helena agradecendo por mais um dia mexeu com ele. Se essa história está te tocando, assista até o final. Deixe seu like e se inscreva no Dose de Conhecimento. E comenta aqui embaixo, família de verdade não abandona. Compartilha com alguém que precisa de esperança. Rafael não deixou o golpe passar. Os advogados dele revisaram documentos e mostraram que a venda da casa tinha sido feita com engano, sem explicação clara, usando a confiança dos idosos. A justiça determinou devolução de valores e indenização. Rafael também recomprou a casa antiga e transformou o lugar num espaço de memória. Fotos, cartas, ferramentas e uma placa simples lembrando que ali viveram 2 pessoas que deram tudo por amor. Com o que foi encontrado no baú e com a fortuna de Rafael, eles criaram a Fundação Duarte Moreira, voltada a idosos abandonados. Não era vingança, era sentido. Montaram residências dignas, com atendimento médico, atividades, visitas e respeito. Helena virou o coração do projeto, chamava os idosos pelo nome, escutava, abraçava sem vergonha. Antônio, quando tinha forças, contava a própria história em escolas e centros comunitários. Se seus pais te deram prato de comida quando você era pequeno, não vira as costas quando eles ficarem velhos. A disputa judicial foi difícil. Os irmãos tentaram se fazer de vítimas, dizendo que só queriam o bem. Bruno apareceu com um advogado caro e sorriso falso. Diego se colocou como trabalhador responsável. Fernanda chorou no tribunal como se fosse filha dedicada. Larissa falou de segurança e cuidado. E Gustavo insistiu que a assinatura estava lá. Rafael levou provas, testemunhas do distrito, mensagens em que os irmãos falavam em dividir dinheiro da venda e um laudo mostrando que Antônio e Helena assinaram sem entender, acreditando que era proteção do patrimônio. O juiz ouviu Antônio. Com voz baixa, mas firme, ele disse: "Eu não entendo de papel difícil, eu entendo de palavra, e a minha palavra era que aquela casa era nosso lar. Eles pediram confiança e usaram para jogar a gente na rua. Houve condenação financeira e reparação. Não foi prisão, mas eles perderam a vantagem do golpe. Tiveram de devolver dinheiro e pagar danos." Rafael não comemorou, só respirou como quem tira uma pedra do peito. "Nunca foi pelo dinheiro", ele disse para Helena. "Foi para dizer que o que fizeram foi errado. Com o tempo, cada um enfrentou consequências." Bruno, obcecado por aparência, se enfiou em dívidas para sustentar vida que não podia bancar, e quando caiu, os amigos sumiram. Diego, orgulhoso, recusou ajuda e viu a oficina quebrar por má gestão. Fernanda, dependente de status, ficou sozinha quando adoeceu e ninguém quis ficar perto. Larissa perdeu espaço quando erros profissionais vieram à tona. E Gustavo começou a mudar. Num dia na fundação, ele viu um idoso repetindo um nome em voz baixa, esperando visita. Gustavo entendeu sem explicação que aquela espera era a mesma que os pais dele viveram. Naquela noite, ele foi até a casa em Belo Horizonte, ajoelhou diante de Antônio e Helena e disse: "Eu não vim pedir dinheiro, eu vim pedir chance de consertar." Antônio ficou olhando por um tempo. Helena chorou. E Antônio respondeu: "Conserto não é discurso, é atitude." E pela primeira vez, Gustavo teve coragem de agir. A fundação cresceu. Rafael financiou clínicas móveis para zonas rurais, programas de apoio a cuidadores e iniciativas para reaproximar famílias. Helena repetia sempre uma frase simples: "Idoso não precisa só de remédio,
precisa ser visto. Antônio, quando podia, falava. O orgulho deixa a pessoa sozinha. O amor faz família. Num domingo, num almoço em casa, Rafael se levantou com um copo de água e pediu silêncio. Por 53 anos eu tive dinheiro, estudo, prêmio, mas não tinha um lugar que eu chamasse de lar. Vocês me ensinaram que lar não é só casa, é abraço. Ele olhou para Antônio. Pai, sua dignidade me salvou. Olhou para Helena. Mãe, sua oração me trouxe de volta. E olhou para Gustavo. E você me ensinou que alguém pode mudar quando larga o orgulho. Naquela noite, quando a casa ficou quieta, Antônio e Helena foram até o quintal. Você percebe, meu bem, Helena disse. O que parecia o fim era começo. Antônio apertou a mão dela. A gente caiu para aprender a levantar outros. Se você chegou até aqui, comenta. Amor se prova com presença. Deixa seu like, se inscreve no Dose de Conhecimento e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso. 6 anos depois do reencontro, Helena pediu para voltar à estação. Eu quero fechar esse ciclo, disse. Rafael ficou preocupado com o caminho, mas organizou tudo. Carro confortável, equipe de saúde e convidou seu Severino Moraes como homenagem. Quando chegaram, a estação já não estava em ruínas. Rafael tinha restaurado o lugar com respeito, não como luxo, mas como memorial. Onde antes havia poeira, havia flores. Onde antes havia medo, havia luz. Os netos corriam e perguntavam, foi aqui que vocês dormiram? Rafael se abaixou e explicou. Foi aqui que eles ficaram quando não tinham nada. E foi aqui que começou o que mudou tudo. Helena passou a mão na parede como quem acaricia uma lembrança. Antônio apontou. Ali estava o armário. Ali estava o segredo. Seu Severino, com os olhos molhados, disse baixinho. Eu só dei um teto. Helena abraçou ele. Você deu uma chance. No pátio, Rafael colocou uma placa simples. Aqui uma família se encontrou quando parecia impossível. Sem nome grande, sem vaidade. Só a verdade. No fim do dia, Antônio pediu a palavra. Não falou como empresário, nem como alguém importante. Falou como homem simples. Eu aprendi tarde que riqueza não é o que fica guardado numa caixa. É o que se reparte na mesa. Se um dia vocês tiverem que escolher entre orgulho e amor, escolham amor. O orgulho isola. O amor constrói família. Helena completou. E se a vida tirar algo de vocês, não percam a fé. Às vezes o que cai estava escondendo o caminho. Na volta para Belo Horizonte, Rafael entendeu que a história dele não era só um final bonito, era responsabilidade. Por isso ele deixou um fundo garantido para a fundação continuar mesmo quando ele não estivesse mais ali. Nosso amor vai continuar, ele dizia. Não porque a gente fala, porque a gente transforma em cuidado. E assim, com os anos, Antônio voltou a sorrir com a terra nas mãos, doando o que podia para a fundação. Helena escreveu um caderno de receitas com histórias de família para os netos nunca esquecerem as raízes. E Rafael, sempre que alguém perguntava qual tinha sido a maior conquista dele, respondia com um sorriso calmo. Encontrar meus pais. Se essa história te deixou uma lição, compartilha. Deixa seu like, se inscreve no Dose de Conhecimento e comenta de que cidade você está assistindo. Que Deus abençoe sua vida.